Meus amigos, bem-vindos todos ao canal Dr. Couto de Novaes. É segunda-feira. Vamos levar ao conhecimento de vocês aqui a íntegra da ata da audiência de custódia a qual foi submetido o Jair Bolsonaro ao meio-dia, exatamente ao meio-dia de domingo. Esta japinha é pontual. Vamos lá. Quero dizer o seguinte, conforme vocês verão, o Bolsonaro falou muito da situação de dois remédios fortíssimos que vinha tomando em conjunto, a boletim médico, inclusive, a manifestação desta médica, inclusive, que prescreveu esses medicamentos. Sim, senhor. Todos dizendo que pode causar confusão mental. Bolsonaro alegou, teve alucinações, paranoia. Sim, senhor, isso é possível. Eu agradeço muito a vocês, aqueles dentre vocês que têm aqui feito depoimentos pessoais. Alguns de vocês aqui dos nossos 346 mil inscritos, porque o YouTube não quer nos deixar passar de 346 mil. O YouTube pegou urticária deste canal. Por quá, né? Muito bem, mas uma hora dessa a gente chega a 347, a 350 mil, a 400 mil, a 500 mil, não há importância. O problema é que eles estão retirando também os nossos inscritos. Aí é covardia. Todas as noites, todas as madrugadas eles retiram inscritos. Aproveitam o que é a calada da noite. Que feio. Está parecendo as práticas de um certo molusco e seus correligionários. Mas como eu ia dizendo, agradeço, muitos de vocês vêm fazendo aqui depoimentos pessoais, dizendo que tomaram esses remédios, e vou dizer mais, são depoimentos fortíssimos. Alguns de vocês vêm falando dos efeitos colaterais terríveis destes remédios, e que muitas vezes, pelos relatos de vocês, profissionais estão, inclusive, prescrevendo sem saber no que vai dar. Vocês também têm questionado por que, então, será que essa equipe médica, a equipe médica principal, estava a par, e se não estava uma falha, a par desses remédios que estavam sendo aí, que o Bolsonaro alega que está tomando nos últimos dias, pregalina e o outro lá que eu esqueci o nome, nós vamos ver aqui agora. É de cortar o coração ver a imagem de um ex-presidente honesto, acabado como está. Deu para ver pela fresta de uma imagem, as pessoas estão dizendo que é IA, não é IA não. Deu para ver com algumas imagens, transformar o homem num sabugo, enquanto o Cachaucha, ou o suposto Cachaucha, está por aí, com 80 anos e, rapaz, o homem poderoso, é porque ele não é mais um homem, é uma ideia, e uma ideia pode habitar vários corpos mais fortinhos, corpos menores, mais pansudinhos, com narizão, com narizinho, com zoião, com zoinho, né? Bolsonaro não, é só um homem. Que coisa. Tempos estranhos no Brasil. Estranhíssimos. Que coisa. Ô Biaquices, sabe quem é um dos responsáveis pelo estado de Bolsonaro? O Paulo Gonetti, que está se servindo a esse papelão. Biaquices, tu apoiou o Paulo Gonetti. Ô, doutora Michele Bolsonaro, a senhora que indicou praticamente o André Mendonça ao STF, deu pulinhos, e eu gosto da senhora, mas a senhora deu pulinhos com o André Bostanza, enfim, foi aprovado depois de uma sabatina que durou 10 meses para ser marcada. O André Mendonça está dizendo, dona Michele Bolsonaro, seu amigo André Mendonça, que o Imbecias é um bom candidato ao STF e ele vai fazer campanha junto a cada um dos senadores para aprovar o Imbecias. Será que a senhora, que é uma boa e séria evangélica, não vê que o Imbecias é um falso crente? Como disse bem o desembargador Sebastião Coelho, esse sim que também é um evangélico de verdade. Quem apoia falso crente
também é falso crente. Parece que o doutor André Mendonça, seu apoiado, doutora Michele, o André Mendonça é um falso crente também. Que horror. E vem da boa igreja, da igreja presbiteriana do Brasil, que eu admiro a igreja. É pastor, é medalhão. E Malafaia, tu que babou as botas, não posso falar o que eu gostaria de dizer, tu que babou as botas do André Mendonça, chamou ele lá pra... Tá. Esse país é um saco de penas que você mete a mão, cada vez mete a mão, sai uma galinha. Vocês gostam da piada, né? Sai da galinha. Muito bem, então, gente, está aí comprovado que de fato, esses remédios podem ter causado, sim, uma alucinação, uma paranoia no presidente. Não acredito, gente, que Bolsonaro fosse tão jerico, ou Flávio tão jerico, para, sabe, ia sair voando numa vassoura de bruxa até a embaixada americana. Tá tudo vigiado. Eu acredito na tese da paranoia. Eu me lembro a música de Cássia Eller, né? Vamos ao termo da audiência, que foi para isso que eu vim aqui hoje. Petição 14.129, Distrito Federal. Meu Deus. Vamos aqui a milionésima vez. Quem é o relator? Alexandre de Moraes, tal. Termo de audiência. Está sob sigilo, mas está na internet o termo de audiência. Conduzido o Alexandre de Moraes, um domingo, ele vai para o Clube de Pinheiros. Não é? Na verdade, ele não vai conduzir a audiência e custódia. A audiência e custódia é só para os fracos. Vamos aqui. Aos 23 dias, termo de audiência de custódia, aos 23 dias de novembro de 2025, às 12 horas, o'clock, por videoconferência, sob a presidência da juíza auxiliar do gabinete de Sua Excelência, a juíza doutora Luciana Yuki Fujishita Sorrentino, foi aberta a presente audiência de pessoa... Critério para escolher esses juízes auxiliares, eu fico pensando cá comigo, quais são os critérios para o sujeito escolher o juiz, para a pessoa se candidatar ou aceitar, né? Aliás, Machado de Assis, hoje eu estou nas citações, Machado de Assis que dizia bem: ao vencedor, as batatas, se é que vocês entendem Machado de Assis, ao vencedor, as batatas. Quem venceu? O careca. Quem perdeu? Aquele que está humilhado dentro de uma carceragem. Mas eu tenho dito, quem está preso dentro daquela carceragem não é só a pessoa do Jair Messias, somos todos nós que sabemos o que aconteceu. Após o senhor Jair Messias Bolsonaro ter a oportunidade de se entrevistar pessoal reservadamente com seus advogados, que foram o Dr. Daniel Betamil Tesser, Dr. Paulo Henrique Aranda Fuller, ou Filler, não, acho que é Fuller mesmo. Igualmente presente, registrou-se também a presença do Procurador-Geral da República, Dr. Joaquim Cabral Neto. Por que os advogados Paulo Farias e o outro doutor que eu esqueci o nome, os que participaram assim, do julgamento da trama golfista, por que não fizeram? Por que não estiveram com o Bolsonaro na carceragem? Interessante. A seguir passou a juíza auxiliar, vamos ler direito? A seguir passou a juíza auxiliar de início a circunstanciar os presentes as finalidades e objetivos da audiência custódia. Isso aqui é praxe, viu? Nos termos da famosa e velha resolução 2013 de 15 de dezembro de 2015, em seguida foi o custodiado informado sobre o seu direito constitucional ao silêncio, bem como o direito à entrevista reservada com o defensor, ato contínuo custodiado, que é Bolsonaro, após confirmar ter se entrevistado prévio reservadamente com seu defensor, foi indagado sobre seus dados qualificativos, tendo respondido conforme consta na presente ata. Também foram consignados os motivos da prisão preventiva decretada, etc. Será que ela chamou será que ela chamou de senhor Jair? Eles não têm respeito, chamam de senhor Jair. É senhor ex-presidente da República.
Pela juíza auxiliar foi dito, indagado as perguntas, o depoente respondeu, Jair Messias Bolsonaro, isso aqui é qualificação, não nos interessa. Isso aqui é uma qualificação, vai falar dele, tal. Pela juíza auxiliar foi dito, após passou-se as perguntas de praxe, previstas na resolução da audiência de custódia, de modo que o custodiado não apontou qualquer abuso ou irregularidade por parte das autoridades policiais, aprovável, Muito bem. Aí continua. Pela juíza auxiliar foi dito, indagado acerca do equipamento de monitoramento eletrônico, a tornozeleira, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado, receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada os medicamentos, né? Quais sejam a pregabalina, muitos de vocês dizendo aí que já tomaram a pregabalina, tem uma moça gentilmente disse que isso aí, o nome já fala, é prega. E a outra é a sertralina. Isso não é de Deus não, viu, gente? Que tem o sono picado e não dorme direito, resolvendo então com um ferro de soldar, mexendo na tornozeleira, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento. Afirmou Jair Messias Bolsonaro que por volta de meia-noite mexeu na tornozeleira depois de caindo na razão e cessando o uso de Estaçol da ocasião que comunicou os agentes de sua custódia. Interessante. Ele não queria fugir. Resta claro, além da medicação forte, que imediatamente após tentar violar, movido por um surto, a tornozeleira, ele abriu a porta da sala e disse aos agentes da Polícia Federal que estava na garagem, que está no pátio, conforme todos sabem, disse, olha, eu tentei mexer nessa aqui, e aí? Né? O depoente afirmou que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho, um assessor na sua casa, e nenhum deles viu a ação do depoente com a tornozeleira. Afirmou que começou a mexer com a tornozeleira tarde à noite e parou por volta de meia-noite. Informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. O depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira. Todos nós, né, temos essa alucinação, né? Tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião. O depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios há cerca de 4 dias antes desses fatos. Pela juíza auxiliar, foi dito, na sequência dada a palavra ao doutor Joaquim Cabral, pela Procuradoria-Geral da República, foi dito que antes da manifestação do senhor Jair Messias, no que tange à rigidez do comportamento dos policiais, o mandado de prisão estranha a manifestação, só se manifestou a PGR só se manifestou pela regularidade da custódia cautelar. Não tinha que ter ido mais. Vamos ver se vai se manifestar no final aqui, vamos lá. Coisa estranha. Pela juíza auxiliar foi ditada a palavra em seguida aos advogados regularmente constituídos do custodiado Jair Messias Bolsonaro. Foi perguntado ao depoente, pelos seus advogados, se tinha intuito de tirar a tornozeleira para empreender fuga. O depoente afirmou que não tinha qualquer intenção de fuga e que não houve rompimento da cinta. Afirmou ainda, da cinta da tornozeleira, que havia rompido anteriormente a cinta em uma ocasião em que precisou realizar uma tomografia. Sobre a vigília convocada por seu filho, afirmou o depoente que o local da vigília fica a 700 metros de sua casa, não havendo possibilidade de criar qualquer tumulto que pudesse facilitar hipotética fuga. Pois é. Pela juíza auxiliar foi dito o seguinte, indagado acerca de quais médicos teriam receitado os medicamentos mencionados pelo depoente, cuja interação poderia ter causado a paranoia que o levou a mexer com a tornozeleira, informou que se chamam Cláudio Birolini, Leandro Chenique e Marina Graziotin Pasolini, esta última prescrevendo a sertralina sem se comunicar com os demais. Olha aí, pessoal, isso aqui é o próprio Bolsonaro falando. Onde, pessoal? Ele mesmo falando aqui na audiência de custódia, está documentado. Agora, um presidente da República, o líder da maioria da população brasileira, com essa confusão aqui medicamentosa. Quer dizer, quais os médicos? Quer dizer, Birolini, doutor Leandro Checchini, haviam prescrevido um desses 2 medicamentos. Aí veio a doutora Marina Graziotin Pasolini e prescreveu a sertralina. Então a pregalina
foi prescrita pelo Cláudio Birolin e pelo Leandro Chinique. Aí vem a Maria Graziottini Pasolini e prescreve a sertralina. Agora, sem se comunicar com os demais médicos. Peraí, então foi escondido dos médicos? Aí é uma falta familiar, uma falha familiar. Aí é um voluntarismo do paciente, e não é do paciente que não está em condição, é da família? Ou foi uma falha de comunicação entre ambas as equipes? O que houve isso aí? Às vezes também é assim, porventura nós estamos num caso e lá na cidade do cliente, um advogado dá um pitaco, um advogado avulso, alguma coisa, aí comete uma falha e dá problema no processo. E aí? E aí eu dou uma bronca. Pela juíza auxiliar foi dito: indagado se já tinha o equipamento de solda em casa ou se foi fornecido por terceira pessoa, afirmou o depoente que tinha o equipamento em casa. Ao final, pela juíza, foi deliberado o seguinte: diante de todo exposto, inexistindo requerimentos que reclame decisão por parte da juíza auxiliar e tendo-se em vista os relatos do custodiado, Jair Messias Bolsonaro, na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis, bem como considerando o cumprimento das formalidades, homologo o cumprimento de mandado, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa à sua excelência o ministro relator. A seguir, pela juíza auxiliar, foi declarada encerrada a presente audiência de custódia, do que se lavou o presente termo. Bom, é isso. Esse documento aqui relata o que foi dito por todos na audiência de custódia. Agora, para mim, tem uma irregularidade. Há uma irregularidade para mim. A prisão foi feita a que horas? De 5 para 6 horas da manhã, de 5 para 6 horas da manhã do sábado. O que diz o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, e foi com base no Pacto de São José da Costa Rica que essa resolução do CNJ que versa e que normatiza no Brasil a audiência de custódia, o preso custodiado tem que ser colocado diante da autoridade em até 24 horas da prisão. Ora, para quê? O que é uma audiência de custódia? Uma audiência de custódia é onde vai se verificar realmente se as condições da prisão não se deram de forma irregular, com abuso, se o próprio mandado de prisão, no caso aqui não foi uma prisão em flagrante, foi uma prisão preventiva. Então, se o mandado, se as condições, se o mandado é rígido, né? Se o mandado não tem defeito jurídico, defeito fático, mas não é só para isso. Uma audiência de custódia, que deve ser realizada em até 24 horas, no caso era aqui, uma audiência de custódia, a prisão foi realizada às 5 horas da manhã do sábado, a audiência de custódia realizada às 12 horas do domingo. Nessa ocasião aqui, ou o Alexandre de Moraes tinha que vir para fazer, ou então os quatro da primeira turma tinham que vir para fazer, para deliberar, ou então tinha que delegar poderes suficientes a essa juíza que fez a audiência de custódia para que ela pudesse analisar se era necessária a manutenção da custódia após ouvir todas as partes na audiência de custódia. Eu quero dizer o seguinte, há um abuso aqui, porque veio aqui nessa audiência de custódia, piriri, pororó, mas não se deu a oportunidade às partes debaterem e também de apresentarem requerimentos, inclusive pela revogação da preventiva. Então, há um abuso. Essa sistemática do STF está desobedecendo o Pacto de São José da Costa Rica, que inspira a legislação brasileira sobre a audiência de custódia. Então não adianta fazer audiência de custódia no domingo, sendo que a juíza auxiliar não tem poderes delegados pelo Moraes e pela primeira turma para analisar um pedido da defesa de revogação. Olha o abuso. Aí a segunda-feira, hoje, é que se está deliberando, talvez ao passo que você vê o vídeo até já deliberou, que se está deliberando se mantém ou não Bolsonaro preso. E é claro que vão manter por 4-0 na primeira turma. Mas há esse abuso aí. Agora, interessante.
aprendemos algumas coisas aqui. Olha que interessante. A médica receitou a sertralina sem o conhecimento dos médicos que haviam receitado a pregalina. E são medicamentos fortíssimos. Olha, por favor, Dr. Jair Messias Bolsonaro e família e entorno, organizem-se, pelo amor de Deus. Foram essas falhas, essa falta de organização que nos jogaram aqui. Dê seu like, inscreva-se, confira as inscrições todos os dias. Deixe like sempre, deixe a hypada para chegar mais gente sempre que puder. Comente, compartilhe, vá até a aba, seja membro, torne-se membro desse canal.